Prezados ouvintes, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, podcast da Escola de Comando e Está no Modo Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Aqui você ouve temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha, observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. No dia 29 de abril do corrente ano, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro alerta vermelho, anunciando a possibilidade de chegada de um elevado volume de chuvas previstos para cair sobre a região sul do Brasil. No dia 1º de maio, fruto do volume de água sem precedentes que desabou sobre o estado do Rio Grande do Sul, o governo decretou estado de calamidade pública para enfrentamento do maior desastre ambiental da história gaúcha. E o governo federal criou o Comando Conjunto Taquari 2, integrando estruturas das 3 Forças Armadas e dos diversos órgãos estatais, todos atuando de forma sincronizada para mitigarem as desastrosas consequências da tragédia que já afetou mais de 464 municípios e causou destruições em 108 rodovias, provocando 52 pontos de bloqueio em todo o estado. Este comando conjunto está estruturado em 3 forças de apoio à defesa civil e uma força-tarefa de ajuda humanitária, que até o dia 21 de maio já haviam resgatado cerca de 70 mil pessoas e 10 mil animais. O esforço de todos os envolvidos se materializa nas seguintes entregas para a sociedade brasileira: construção de 8 pontos de travessia, desdobramento de 11 hospitais de campanha, que já totalizam mais de 9.500 atendimentos, mais de 2.500 toneladas de doações transportadas por aeronaves, mais de 5.000 donativos distribuídos por via terrestre, milhares de litros de água entregues para hospitais, abrigos e pessoas isoladas, centenas de toneladas de refeições, mantimentos e medicamentos distribuídos e o intenso uso de drones para a localização de pessoas isoladas. No panorama de hoje, vamos abordar o tema Desenvolvimento Sustentável e Desastres Ambientais, uma visão sobre a enchente no Rio Grande do Sul. E o nosso convidado é o Major Rafael Bonato, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e oficial de operações da 6ª Divisão de Exército, situada na cidade de Porto Alegre. Vamos então logo iniciar nossa conversa. Bonato, as nossas boas-vindas. E a nossa primeira pergunta é pedindo para que você explique como tudo começou. Como é que foi o início da ativação da Operação Taquari 2 e qual o papel que a 6ª DE exerceu neste contexto, logo quando da ativação do Comando Conjunto? Bem, bom, tudo bem? Então, respondendo, um dia a gente estava nas nossas atividades ali normais, né, do dia a dia, e estava chovendo bastante, né? Chovendo já há uns 2 dias e o IMET tinha dado o alerta que cairia bastante água, bastante chuva, muitos milímetros no dia. E aí estávamos nas nossas atividades rotineiras quando recebemos a notícia de que havia uma necessidade premente de mandar tropas para o Vale do Caí, né, para São Sebastião do Caí e para Lajeado, que é o Vale do Taquari, uma cidade localizada no Vale do Taquari. Porque ali a situação estava crítica, já tinha inundado a cidade, tinha um bairro que estava debaixo da água. E aí a gente percebeu que a coisa não era... A coisa tinha tomado uma dimensão grave, né? E nós tínhamos a experiência de setembro do ano passado, e aquelas regiões também foram afetadas. Então a gente imediatamente já mandou as tropas lá, as nossas tropas de avaliação inicial, mandamos para lá. E aí a gente depois percebeu que, né, o Comando Conjunto foi ativado, o CMS, né, o Comando do Sul, ele se organizou, né, para montar novamente uma operação. E aí, assim, a gente iniciou a nossa Operação Taquari 2. Bonato, de uma forma assim bem rápida, eu sei que até é difícil a gente explanar isso, mas como é que está estruturado esse comando conjunto que foi instalado? Como é que são quais são as principais peças de manobra desse comando conjunto? Que tropas você tem na mão? Que órgãos estaduais e federais estão participando junto com vocês?
Bem, eu tô na divisão de exército, né? Eu sou oficial de operações de uma divisão, ou seja, o meu comandante é um nível 3 estrelas. No nível 4 estrelas, é ativado, então, o comando conjunto, nível 4 estrelas, o comandante conjunto é o comandante militar do Sul, e esse comando conjunto, ele ativou também uma força naval, uma força aérea componente, e ele mesmo é a força terrestre. Essa força terrestre componente, ela foi desdobrada em 3 forças de ajuda humanitária, uma a norte, uma no centro e uma no sul, uma força humanitária logística e uma força humanitária de engenharia. São essas 5. Eu faço parte de uma dessas forças, a Força de Ajuda Humanitária Central, que é composta, né, ela é integrada pela 6ª DE. Então, eu estou num nível, né, de comando de 3 estrelas. Além disso, o comando conjunto ativado, ele estabeleceu relações, né, ligações com órgãos. Então, tem ali relações formalmente estabelecidas com a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, os ministérios, né, alguns órgãos do executivo, por exemplo, o Ministério da Saúde, o pessoal do SUS também presente, e recentemente também ministérios mais específicos, como direitos humanos, também o Comando Conjunto está se ligando diretamente a isso, porque tem umas demandas específicas que estão sendo atendidas nessa parte. Além de outros órgãos que, Receita Federal, Polícia Federal, são muitos, assim, mas basicamente que consigo lembrar agora de antemão são esses. Como oficial de operações, que você está no olho do furacão aí, né? Pedem estar em Porto Alegre, uma das regiões mais afetadas pela enchente, Porto Alegre, sua região metropolitana. Quais as principais dificuldades que você tem enfrentado para planejar as operações que você tem que executar em ajuda a esse povo assolado por essa tragédia aí sem precedente na nossa história? Bom, em primeiro lugar, em primeiro lugar é o caráter é o problema, né? O caráter da missão, que é prestar assistência humanitária a uma população que foi afetada por uma crise climática, no caso, uma enchente. Então, essa operação, ela tem um caráter humanitário preponderante. Isso é uma dificuldade, porque exige de nós que nós desenvolvamos uma série de capacidades para prestar o apoio a essa população, dar a essa população o que ela está precisando naquele momento, no determinado momento, porque as necessidades elas modificam, elas se alteram conforme a fase da operação que a gente está vivenciando. Então, a primeira dificuldade é identificar qual é a necessidade, quais são as necessidades da população naquele momento e conseguir traduzir isso, né, de uma forma, com os meios que a gente tem, com as capacidades que a gente tem, a gente conseguir dar a essa população o que ela está precisando. Isso é uma dificuldade. Por quê? Porque não existe uma fórmula, não existe algo pronto para fazer isso. Cada solução ela é pensada e desenvolvida especificamente para aquele contexto. Além disso, as dificuldades estruturais. Então, a obstrução de diversas vias, que no início das enchentes ocorreu, diversas rodovias que dão para o interior, que ligam o litoral, elas foram obstruídas. A questão meteorológica, né, que dificulta o transporte, dificulta a circulação. A questão de comunicações, então, várias redes de celular, antenas de celular, redes deixaram de funcionar. Então, você não conseguia mais falar, a gente não conseguia mais falar, teve dificuldade para começar a falar com todo mundo que estava desdobrado. E aí a gente teve que chamar, né, nossas unidades de comunicações para elas irem junto, e aí sim a gente conseguiu estabelecer uma rede de comunicações com o nosso rádio, com os nossos equipamentos. Então, isso também foi uma dificuldade. E então, eu diria que as dificuldades elas ocorreram de uma maneira sistêmica. E outra coisa, cada área de operações nossa vivenciou um momento diferente. Algumas foram alagadas mais cedo, outras foram alagadas depois, algumas tiveram maior quantidade de pessoas ligadas, outras precisavam já de desobstrução de via, de reconstrução de ponte. Então,
A todo momento a gente tem que analisar cada área da nossa zona de ação, ela tem uma demanda específica. Então, a gente tem que estudar com bastante detalhamento cada área para verificar qual é a demanda e oferecer aquela solução que aquela população naquele momento está precisando. Então, isso aí, eu diria que é o maior desafio, um dos maiores desafios que a gente enfrenta. Nós estamos já praticamente aí na terceira semana de atuação, indo para a quarta já, completando quase um mês desse desastre ambiental. Nós vimos de início uma ação muito forte de resgate, desenvolvida pelas tropas e pelos nossos voluntários civis também, que atuaram junto com vocês. E, concomitantemente, esse resgate de pessoas, de animais, nós vimos uma corrente de solidariedade sendo formada na distribuição de doações. Como é que foi? Vocês tiveram contato com esses voluntários? Como é que foi trabalhar com esses voluntários? E que fase nós estamos vivendo agora? A gente ainda está nessa fase de uma necessidade muito grande de resgate, distribuição de doações, ou nós já estamos passando por uma outra etapa? Bom, é algo que a gente não costuma considerar, né, quando a gente faz os planejamentos militares, quando a gente vai pensar nas manobras, nós, né, das Forças Armadas, nós somos preparados para lidar com cenários catastróficos, cenários os mais extremos possíveis, né? De forma que a sociedade civil, nos nossos planejamentos, geralmente a gente considera, mas não a ponto de influenciar tanto nas nossas operações, porque a gente entende que é uma situação de guerra, etc. Mas para o contexto aqui atual, para o contexto da operação, eu diria que a sociedade civil ela tem tido um papel preponderante, tá? Porque a capacidade de organização que eles demonstraram, né, que a sociedade demonstra, para acolher esses desabrigados e para oferecer a eles o suporte que eles precisam, essa capacidade ela está sendo muito útil e muito eficaz. Por exemplo, nós temos a norte aqui de Porto Alegre duas cidades que com certeza todos já ouviram falar, que é São Leopoldo e Canoas. Essas duas cidades são sede de duas universidades, a UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil, e a Unicinos, que é a Universidade do Lago dos Sinos. Cada universidade dessa, no seu campus, se tornou um centro, um abrigo e um centro de apoio aos desabrigados. Então, por exemplo, a UBRA, ela tem mais de 5.000 desabrigados nesse momento, ela pode. Então, a gente, como Força Armada aqui, o Exército, o que a gente faz? A gente precisa, nós nos ligamos a esses elementos da sociedade civil e consultamos para ver como nós podemos apoiá-los, porque nessas ações o protagonismo é deles. E aí também temos os sindicatos de supermercados, distribuição de alimentos, etc. Esse pessoal capilarizou de uma maneira tal a oferta de água, de alimentos, que ajudou muito aqui a restabelecer a ordem na cidade, então na região metropolitana. Então esse papel da sociedade civil, de voluntários também, foi preponderante para o sucesso, né, para que a situação não se agravasse ainda mais. Com respeito da fase, a gente encerrou dia 8 de maio a primeira fase, que foi a ação imediata, desdobramos todas as nossas tropas no terreno, a 3ª Brigada e a 8ª Brigada, e iniciamos a fase de ação ampliada. Estamos nesse momento na fase de ação ampliada, em que os resgates foram concluídos, e agora a gente está na fase de, com a população no abrigo, prestar assistência em apoio aos órgãos públicos para essas populações que estão nos abrigos, e também estamos direcionando nossos esforços para estudar as áreas afetadas agora que as águas estão começando a baixar, que a gente consegue transitar com mais facilidade nessas áreas, verificar quais são as instalações críticas que precisam ser limpas e manutenidas e fazer também as ações de desobstrução de vias e verificar, né, contribuir com o restabelecimento dos serviços públicos essenciais. Essa nova etapa é que nós iremos nos debruçar a partir dos próximos dias, que é a fase da normalização, que é fazer com que aquelas regiões voltem a ter condições de receber a população de volta. Perfeito, Bonato. Nós sempre que ligamos a televisão, nós vemos o trabalho heróico desenvolvido por vocês aí, várias cenas de militares fazendo resgates, carregando pessoas idosas, lançamento de suprimento aéreo, fazendo chegar comida, água, gêneros de primeira necessidade a pessoas que ainda estão isoladas. E nós nunca vemos na imprensa
um pequeno detalhe. Aquele militar que lá está, além de ele estar atuando heroicamente no socorro aos atingidos, normalmente ele também é uma vítima do próprio desastre ambiental. Ele pode ter sido atingido pelo próprio desastre, quer seja a sua família ou quer seja ele próprio. Como é que vocês têm trabalhado o psicológico desses soldados que trabalham socorrendo pessoas que eles não conhecem, mas têm que também prestar assistência às famílias próprias que também foram atingidas pela enchente? Como é que vocês fazem para trabalhar a cabeça desses militares para continuar tão bem cumprindo a missão? Bom, eu dividiria a resposta aqui para te responder em duas partes. Primeiro, as nossas tropas diretamente afetadas, né, pelo problema. Então, o Vale do Caí, o Vale do Taquari, o Vale dos Sinos, é onde residem a maior parte dos nossos soldados, dos nossos sargentos, das nossas tropas, né, que compõem os batalhões de infantaria e os batalhões aqui na região de Porto Alegre. Então, o impacto foi direto sobre elas. Tá? Então, a primeira parte, né, da análise é qual foi o impacto da catástrofe sobre as nossas tropas. Ou seja, quem perdeu algum ente, quem perdeu algum familiar, quem está com um familiar desaparecido, quem perdeu o contato com a família. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem perdeu bens materiais, quem teve a sua casa inundada, quem perdeu seus móveis, quem perdeu seu automóvel, quem perdeu algo consideravelmente na parte material. Depois, quem está isolado, quem não consegue chegar no batalhão, ou quem estava no batalhão e não consegue chegar em casa, não tem contato. Então, tudo isso é mapeado. Foi mapeado no primeiro momento, nos primeiros dias fizemos esse mapeamento com a nossa equipe da seção de pessoal, que se ligou às sessões de pessoal das brigadas, que se ligaram às sessões de pessoal das unidades, e aí a gente recebeu, né, esse mapa, digamos assim, com essas demandas, e aí a gente foi fazendo gestões para tentar solucionar o problema. Então, o militar que precisava, pô, perdi parte da minha casa, estou com um problema, vai ficar em casa, porque a gente entende que a missão é de ajuda humanitária, ajuda a dar alívio à catástrofe, à população. Então, se o soldado, né, o sargento, o militar, ele está lá na casa dele, com a família dele, apoiando a família dele e a vizinhança dele, ele já está cumprindo o nosso objetivo, que é prestar apoio humanitário. E os que têm condições permaneceram nas bases, aí sim fazendo as ações estruturadas de ajuda humanitária. Em segundo lugar, é a questão das falhas na missão. Então, às vezes, a gente se desloca para a missão e ali não conseguiu realizar o salvamento. Morreu alguém, alguém não conseguiu ter a vida salva. Então, isso também abala o moral daquela tropa que tentou fazer aquele resgate. Isso pode acontecer. Então, também a gente precisa trabalhar aquele militar que passou por aquela situação para que ele entenda que isso, esse choque que ele recebeu, tenha que ser superado para ele prossiga, né, nas operações de realização de busca e salvamento. Perfeito. Bonato, tem algum hospital de campanha desdobrado na tua área de operações aí, da 6ª DS? Você podia comentar para a gente um pouquinho, rapidinho, sobre isso, que a gente já está chegando ao final? Nós temos hospitais de campanha desdobrados aqui na região de Porto Alegre, na parte norte da cidade, em São José. Nós temos um hospital de campanha desdobrado em São Leopoldo, onde era o antigo 16 GAC. Ali é uma área nossa, tem um hospital de campanha desdobrado. E temos hospital de campanha desdobrado, será desdobrado o hospital de campanha nas próximas horas, na região de Guaíba, que é do outro lado do Rio Guaíba, né, do Lago Guaíba. Do outro lado ali a gente vai desdobrar também o hospital, será desdobrado o hospital de campanha. Eles não são da 6ª DE, eles são, como eu expliquei no início, da Força de Ajuda Humanitária Logística, tá? Eles que fazem a gestão desses hospitais, mas nós da DE apoiamos o funcionamento desse hospital. Por exemplo, nós fazemos a segurança do hospital, muitas vezes fazemos até o apoio de logístico desse hospital, muitas vezes a 6ª DE participa no apoio a esse hospital. Perfeito, Bonato. Nós estamos chegando ao final. Bonato, a gente costuma terminar sempre com uma pergunta polêmica, é marca do nosso podcast já. Antes disso, só alertar o nosso ouvinte que às vezes o som está um pouco cortado, não está numa qualidade tão boa.
Porque o Bonato está lá, está na área de operações, a gente está conversando com ele diretamente de Porto Alegre. Então, essa gravação está sendo feita com ele no local, por isso que dá essa defasagem de som. Mas vamos para a nossa pergunta polêmica, Bonato. Como é que você vislumbra, num curto espaço de tempo, as ações futuras que você vai precisar planejar na reconstrução da área da Sexta DE? Olha, eu acho que vai chegar um momento que os bairros vão estar em condições de receber a população de volta. Isso eu acho que pode ser que leve ainda o mês de junho inteiro, até 15 dias aí a gente consiga a população está conseguindo voltar a seus lares, né? Não é a situação ideal, mas elas querem voltar também o mais rápido possível. E as ações de limpeza, desobstrução, de restabelecimento vão continuar aí pelo mês de junho, eu acredito. E as ações mais, digamos assim, que vão demandar mais tempo e mais recursos são a reconstrução. Então, vão ter que ser reconstruídas vias públicas, pontes, estruturas de edifícios foram afetadas, vão ter que ser, eu imagino que reconstruídas ou as bases vão ter que ser avaliadas. Para ter um exemplo, o aeroporto de Porto Alegre, por exemplo, com certeza depois que a água ceder, né, a água secar, vai ter que ser feito todo o estudo de infraestrutura ali para saber se a pista ainda está em condições de receber os pousos, etc. Então, eu acho que o esforço maior na próxima fase vai ser esse trabalho pesado de engenharia, principalmente de engenharia civil, para a reconstrução. O que nós podemos contribuir com a nossa engenharia, com o grupamento de engenharia. Isso pode demorar aí, é difícil estimar, mas eu acredito que pelo menos ali até julho, entrando no mês de agosto, talvez esses trabalhos com certeza vão estar sendo feitos. Obrigado, Bonato. Nossa oitava edição do Panorama termina por aqui. Gostaríamos de agradecer imensamente ao Major Bonato por ter disponibilizado o seu tempo para conversar conosco sobre a situação real do Rio Grande do Sul e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre este assunto, basta acessar o nosso site no endereço ompv.ec.eb.mil.br. E nós continuamos aqui, da Praia Vermelha, observando o que acontece de importante no Brasil e no mundo.